Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos ao Amores de Época. Hoje trago uma história que começa na mais cruel das traições familiares. Isabela chegou à fazenda Santa Rita acreditando que seria apenas mais uma invisível entre tantas. Vendida pelo próprio primo como se fosse gado, ela esperava humilhação e trabalho sem fim, mas o destino reservava algo extraordinário. Um barão marcado pela perda, um homem que carregava cicatrizes profundas, olharia para ela e veria não uma simples criada, mas um tesouro escondido sob a poeira da injustiça. Esta é a história de como a dignidade sobrevive mesmo quando tudo parece perdido, de como o amor verdadeiro pode brotar dos lugares mais improváveis e de como, às vezes, o maior dos tesouros está exatamente onde ninguém pensa em procurar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O cheiro de terra vermelha misturava-se com o aroma adocicado do café torrado. Isabela Cardoso permanecia imóvel diante do portão de ferro da fazenda Santa Rita, sua pequena trouxa de roupas apertada contra o peito. O vestido cinza que vestia, outrora de boa qualidade, agora estava desbotado e remendado nos cotovelos. Seus cabelos castanhos escuros presos num coque simples revelavam um rosto de traços delicados, marcado pela exaustão de 3 dias de viagem em carroça desconfortável. Tinha 24 anos, mas naquele momento sentia-se como se carregasse o peso de uma vida inteira. Apenas 2 meses atrás tudo era diferente. 2 meses atrás ainda tinha casa, ainda tinha dignidade, ainda tinha esperança. Agora tinha apenas o vazio deixado pela traição e uma certeza amarga. Estava completamente sozinha no mundo. A história de Isabela começara a desmoronar numa tarde de março, quando a febre tifoide levou sua tia Mariana, a única pessoa que lhe restava como família verdadeira. Isabela fora órfã aos 7 anos, quando seus pais morreram num desabamento durante as chuvas fortes que castigaram o interior de São Paulo. Tia Mariana, irmã mais nova de sua mãe, acolhera-a sem hesitar, criando-a como filha junto com o próprio filho, Álvaro. Durante 17 anos, Isabela conheceu o que era pertencer a algum lugar. Tia Mariana era costureira habilidosa. Mantinha casa modesta, mas digna nos arredores da cidade de Campinas. Ensinara a Isabela não apenas a costurar, mas também a ler, escrever e contar. Educação é a única herança que ninguém pode roubar, dizia sempre a tia, investindo cada centavo que podia na formação da sobrinha. Álvaro, 3 anos mais velho que Isabela, sempre fora distante. Não exatamente cruel, mas indiferente, como se a presença da prima fosse um fardo que tolerava por obrigação. Quando tia Mariana adoeceu, ele mal visitava a mãe, alegando compromissos urgentes com negócios que nunca prosperavam de verdade. Isabela cuidara da tia sozinha durante as 6 semanas de agonia, preparando caldos que ela não conseguia engolir, trocando compressas frias na testa febril, segurando sua mão enquanto ela delirava. Na última noite, tia Mariana apertou fracamente a mão de Isabela. "Perdoe-me por deixá-la sozinha, minha menina", sussurrou com voz rouca. "Álvaro cuidará de você. Fiz ele prometer. A casa, as economias, tudo será dividido entre vocês dois. Você é minha filha, tanto quanto ele é meu filho." Isabela não conseguira responder através das lágrimas. Apenas segurou aquela mão cada vez mais fria até o último suspiro. Tia Mariana morreu ao amanhecer, deixando um vazio imenso e uma promessa que Álvaro nunca pretendeu cumprir. O enterro foi simples. Poucas pessoas compareceram, apenas algumas vizinhas e clientes antigas da costura. Álvaro apareceu de roupa nova, cheirando a cachaça mal disfarçada por água de colônia barata. Não derramou uma lágrima. Durante a cerimônia, Isabela notou como ele olhava ao redor com impaciência, como se cada minuto ali fosse um desperdício de tempo precioso. Na noite seguinte ao enterro, Álvaro finalmente revelou suas verdadeiras intenções. Isabela estava organizando as roupas da tia, separando o que poderia ser doado, quando ele entrou no quarto sem bater. Seus olhos pequenos e calculistas percorreram o ambiente como se avaliasse mercadorias. "Precisamos conversar sobre sua situação, Isabela", disse ele sem preâmbulos. Sua voz tinha aquele tom falsamente preocupado
que ela aprenderia a detestar. Você está sozinha agora. Uma mulher solteira, sem família direta, sem dote, sem perspectivas. Isabela virou-se para encará-lo, ainda segurando um xale bordado que tia Mariana usava aos domingos. Sua mãe disse que a casa seria dividida entre nós. Disse que havia economias. Ah, sim, as famosas economias. Álvaro deu um sorriso torto. O problema, prima querida, é que minha mãe não sabia da verdadeira situação financeira. Há dívidas, muitas dívidas. A casa terá que ser vendida para quitá-las. Que dívidas? Isabela sentiu o estômago revirar. Tia Mariana era cuidadosa com dinheiro, nunca se endividava. Dívidas que eu assumi em nome da família. Álvaro caminhou até a janela, dando-lhe as costas. Investimentos que não deram certo, empréstimos com juros altos. Você não entenderia desses assuntos masculinos. Era mentira. Isabela sabia que era mentira. Via nos ombros tensos dele, na forma como evitava seu olhar, na maneira como as palavras saíam apressadas demais. Mas o que poderia fazer? Não tinha documentos, não tinha provas, não tinha poder legal algum. Era apenas uma mulher solteira na década de 1880, numa sociedade que não dava voz às mulheres sem homens para representá-las. Então, o que acontecerá comigo? A voz de Isabela saiu mais firme do que esperava. Álvaro finalmente se virou, e havia algo em seus olhos que fez a pele dela gelar. Encontrei uma solução. Conheço um fazendeiro no interior, Barão de Santa Rita, viúvo, solitário, procura alguém para administrar os serviços domésticos da propriedade. Ofereceu um valor generoso por uma moça de confiança. O silêncio que se seguiu era denso como chumbo derretido. Isabela compreendeu lentamente o que ele estava dizendo, mas sua mente recusava-se a aceitar. Você quer me vender? As palavras saíram como lâminas. Vender é um termo muito forte, prima. Álvaro teve a decência de parecer levemente desconfortável. Estou arranjando uma posição para você, um emprego digno numa fazenda respeitável. Terá teto, comida, proteção. É mais do que muitas conseguem. E você receberá dinheiro por isso. Quanto? Quanto vale uma vida humana, Álvaro? Quanto vale a filha que sua mãe criou como própria? 200 mil réis. A resposta saiu rápida, sem vergonha. Que quitará as dívidas mais urgentes e me deixará começar um negócio novo. Você deveria me agradecer. Poderia simplesmente te colocar na rua. Isabela deixou cair o xale que segurava. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na cômoda para não cair. 200 mil réis, o equivalente a vários meses de trabalho honesto. Esse era o preço de sua liberdade, de seus sonhos, de seu futuro. Não vou aceitar isso. Recuso. Você não tem escolha. A voz de Álvaro perdeu toda a pretensão de gentileza. Sou seu parente mais próximo. Legalmente sou seu tutor até você casar. E se não for por bem, será por mal. Tenho credores perigosos, Isabela. Homens que não aceitam desculpas. Se eu não pagar, eles virão atrás de qualquer coisa de valor. E uma moça bonita como você deixou a ameaça no ar, suja e explícita. Isabela sentiu náusea subir em sua garganta. Você é desprezível. Sou prático. Álvaro caminhou em direção à porta. A carroça virá buscá-la em 3 dias. Leve apenas o necessário, roupas simples, nada de luxos. Você vai trabalhar, não passear. Depois que ele saiu, Isabela desabou no chão, abraçando o xale de tia Mariana contra o peito. As lágrimas vieram quentes e amargas. Em menos de um mês perdera tudo. Mãe substituta, casa, liberdade. E agora seria vendida como gado para saldar dívidas que nem existiam. Durante aqueles 3 dias, Isabela considerou fugir. Mas para onde? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém em outras cidades, não tinha habilidades além de costura e leitura. Mulheres sozinhas, sem referências, acabavam em situações ainda piores. Pelo menos na fazenda, teria teto e comida, por mais humilhante que fosse a situação. Embrulhou cuidadosamente seus poucos pertences. 3 vestidos simples, a Bíblia que fora de sua mãe, o xale de tia Mariana, uma fotografia desbotada de seus pais e o pequeno caderno onde registrava receitas de costuras e bordados. Guardou também, escondida no fundo da trouxa, a pequena quantidade de dinheiro que conseguira economizar às escondidas ao longo dos anos. Não era muito, mas era seu. Álvaro não saberia desse dinheiro.
e ela não permitiria que ele o descobrisse. Na manhã da partida, Isabela acordou antes do amanhecer. A carroça chegaria ao meio-dia, mas ela não conseguia mais ficar deitada. Caminhou pela casa vazia pela última vez, tocando as paredes que conhecera durante 17 anos. Na cozinha, onde tia Mariana ensinara-lhe a fazer pão, no pequeno quarto dos fundos onde dormira desde criança, na sala de costura onde passara incontáveis tardes, aprendendo pontos delicados. Cada cômodo era uma memória, cada canto uma lembrança. E todos seriam vendidos, transformados em moedas para alimentar os vícios e a ganância de Álvaro. A injustiça queimava em seu peito como brasa viva, mas ela não tinha poder para mudá-la. Não ainda. Quando a carroça finalmente chegou, Isabela estava pronta. Vestira seu melhor vestido cinza, prendeu os cabelos com cuidado, ergueu o queixo. Se seria levada como mercadoria, ao menos iria com dignidade. Dignidade não está no destino que te impõe, tia Mariana costumava dizer, mas na forma como você caminha até lá. O carroceiro era um homem de meia idade, de pele curtida pelo sol e poucos dentes. Não era cruel, apenas indiferente, mais um trabalhador cumprindo o serviço. Pegou a trouxa de Isabela sem cerimônia e indicou a parte traseira da carroça, onde ela se acomodaria entre sacos de farinha e caixotes de mercadorias diversas. Álvaro nem apareceu para se despedir. Isabela não ficou surpresa, apenas sentiu uma confirmação amarga de que nunca tivera família verdadeira com ele. Enquanto a carroça começava a se mover, uma vizinha idosa acenou timidamente da janela. Era Dona Benedita, que comprara vestidos de tia Mariana durante anos. Tinha lágrimas nos olhos. A viagem durou 3 dias inteiros. 3 dias de estradas esburacadas, sol implacável durante o dia e frio cortante à noite. Pararam em pequenas vilas para descansar os animais e conseguir água. O carroceiro, cujo nome ela descobriu ser seu Joaquim, não era de conversa. Comiam em silêncio, dormiam em locais separados, recomeçavam ao amanhecer. Isabela usou aquele tempo para preparar-se mentalmente. Não sabia o que encontraria na fazenda Santa Rita. Não sabia que tipo de homem era esse barão. Não sabia como seria tratada. Mas sabia uma coisa: não perderia a si mesma no processo. Guardara no fundo da alma as palavras que tia Mariana repetia sempre. Você pode tirar tudo de uma pessoa, Isabela. Casa, dinheiro, posição social. Mas não pode tirar o que ela guarda aqui dentro. E apontava para o peito, para o coração. Sua essência, sua dignidade, seu valor próprio. Isso só você pode entregar, e só deve entregar para quem realmente merecer. Na tarde do 3º dia, quando o sol começava a descer pintando o céu de laranja e roxo, seu Joaquim finalmente apontou para o horizonte. Ali, Fazenda Santa Rita. Isabela seguiu a direção de seu dedo e sentiu o coração acelerar. No topo de uma colina suave, cercada por intermináveis fileiras de cafeeiros, erguia-se uma construção imponente. A casa-sede era típica das grandes fazendas de café do interior paulista. 2 andares de paredes brancas, telhado de telhas vermelhas, varanda ampla sustentada por colunas grossas, janelas altas com venezianas de madeira pintadas de verde escuro. Uma escadaria de pedra levava à entrada principal, ladeada por palmeiras imperiais que deviam ter décadas de idade. Era bonito, Isabela tinha que admitir, mas beleza não significava bondade. Palácios também podiam ser prisões. E naquele momento, com a carroça se aproximando cada vez mais daquele portão de ferro, ela sentia que estava cruzando uma fronteira sem volta. Quem seria ela do outro lado? Ainda Isabela Cardoso, sobrinha criada com amor? Ou apenas mais uma criada anônima, um número, uma ferramenta de trabalho? A carroça atravessou o portão que um menino negro descalço abriu apressadamente. Não subiram até a casa-sede. Em vez disso, seu Joaquim contornou a construção principal, levando-os pelos fundos onde ficavam as áreas de serviço. O cheiro mudou. Fumaça de lenha, gordura de porco fritando, sabão forte. Era o cheiro da cozinha, do trabalho doméstico, da servidão. A carroça parou em frente a uma porta lateral da casa, menos ornamentada que a entrada principal. Antes que Isabela pudesse descer, a porta se abriu. A mulher que surgiu no umbral era uma figura impressionante. Alta,
magra como uma vara de marmelo, pele morena vincada por rugas profundas. Devia ter uns 60 anos, mas seus olhos negros eram afiados como lâmina de faca. Usava vestido preto severo, avental branco impecável e um molho de chaves pendurado na cintura que tilintava a cada movimento. Os cabelos grisalhos estavam presos num coque tão apertado que puxava a pele de suas têmporas, dando-lhe uma expressão permanentemente severa. Então essa é a moça que o Sr. Álvaro vendeu. Não era pergunta, era constatação. Sua voz era seca, sem emoção. Sou Dona Firmina, governanta desta casa. A partir de agora você responde a mim. Qual seu nome? Isabela Cardoso, senhora. Isabela desceu da carroça com toda a dignidade que conseguiu reunir. Aqui você é apenas Isabela. Sobrenomes são para pessoas de família. Você é criada. Dona Firmina olhou-a de cima a baixo, avaliando como se avaliasse gado. Seu Joaquim, pode ir. Eu cuido daqui. O carroceiro acenou e partiu sem olhar para trás. Em segundos, Isabela estava sozinha com aquela mulher que parecia feita de pedra e gelo. Dona Firmina não esperou resposta. Simplesmente virou-se e entrou na casa. Isabela a seguiu, cruzando aquela porta que separava sua vida passada de um futuro completamente incerto. O corredor era estreito e fresco, com paredes de pedra e chão de tábuas largas de madeira. Cheirava a cera de abelha e alfazema. Dona Firmina caminhava com passos firmes, o molho de chaves tilintando como sinos de advertência. Passaram pela cozinha, onde Isabela vislumbrou rapidamente várias mulheres trabalhando em torno de um fogão a lenha imenso. Nenhuma levantou os olhos. Desceram uma escadinha estreita e chegaram a uma área ainda mais modesta nos fundos da casa. Ali, Dona Firmina empurrou uma porta de madeira que rangeu nos gonzos mal lubrificados. Seu quarto. Isabela entrou e sentiu o coração afundar. O espaço não era maior que um armário. Uma janela minúscula e alta, que mal deixava entrar luz. No chão de terra batida, um catre de palha. Pendurado num prego enferrujado na parede, um vestido de algodão grosseiro cor de barro. Um balde com água e uma bacia de lata amassada completavam todo o mobiliário. Era uma cela, não um quarto. Um lugar para existir, não para viver. Nada luxuoso, mas você não veio para ser mimada. Dona Firmina cruzou os braços, observando a reação de Isabela com olhos que não perdiam nada. Troque esse vestido. O que você está usando será guardado. Criadas vestem uniforme. Posso ao menos guardar minhas coisas? Isabela apertou a trouxa contra o peito. Deixe aí. Inspecionarei depois. Não permitimos nada de valor com as criadas. Evita tentações de roubo. A palavra roubo foi como bofetada. Isabela engoliu a resposta que queria dar. Não adiantaria provocar aquela mulher no primeiro dia. Dona Firmina saiu, fechando a porta atrás de si, mas Isabela ouviu claramente o som de uma chave girando. Estava trancada. Olhou ao redor daquele cubículo miserável que seria sua casa pelos próximos tempos, sentindo as paredes apertarem. Por um momento, o pânico ameaçou consumi-la. Estava presa, sozinha, à mercê de estranhos. Mas então forçou-se a respirar fundo. Tia Mariana não criara uma moça fraca. Sim, a situação era terrível, mas não era permanente. Nada era permanente. Enquanto tivesse vida e consciência, teria escolhas, mesmo que fossem pequenas. A escolha de manter a dignidade, a escolha de não se deixar quebrar, a escolha de continuar sendo Isabela por dentro, não importava que nome lhe dessem por fora. Tirou o vestido cinza com cuidado, dobrando-o reverentemente. Era o último pedaço de sua vida anterior, uma conexão tangível com tia Mariana e com a mulher que fora. Guardou-o no fundo da trouxa junto com a Bíblia e a fotografia dos pais. Depois lavou-se na água fria da bacia, sentindo o líquido despertar sua pele entorpecida. O uniforme de criada era exatamente como esperava. Áspero, sem forma, feito para anular qualquer traço de feminilidade ou individualidade. O tecido grosseiro irritava sua pele sensível. Quando terminou de se vestir, olhou-se no fragmento minúsculo de espelho rachado que descobriu sobre a bacia. A mulher refletida era uma estranha. Cabelos desgrenhados, rosto pálido de cansaço, vestido que parecia saco de farinha. Quem era ela? Certamente não era a Isabela que chegara 3 dias atrás. Mas então, seus olhos encontraram os próprios olhos no reflexo.
E ali, por trás do cansaço e da roupa humilhante, viu algo que Dona Firmina jamais conseguiria apagar. Via a centelha de sua essência, pequena, talvez trêmula, mas ainda acesa, ainda resistindo. Tia Mariana costumava dizer que a verdadeira força de uma pessoa não se media pelos dias bons, quando tudo ia bem, mas pelos dias impossíveis, quando tudo conspirava contra. Nesses dias, dizia ela, você descobre do que realmente é feita. Isabela endireitou os ombros, ergueu o queixo e bateu na porta. Demorou alguns segundos, mas finalmente ouviu passos e a chave girou novamente. Dona Firmina abriu, surpresa de vê-la pronta tão rapidamente. Estou pronta para trabalhar, senhora. Algo passou pelos olhos da governanta. Surpresa, talvez, ou respeito relutante, mas desapareceu tão rápido que Isabela achou que imaginou. Venha então, tenho muito a fazer e pouco tempo para babá de criada nova. Seguiu Dona Firmina de volta ao corredor, mas desta vez com passos firmes. Sim, estava assustada, sim, estava perdida, mas não estava quebrada. E enquanto mantivesse isso, enquanto mantivesse aquela fagulha acesa dentro de si, tinha chance. A jornada seria longa e difícil, mas começava ali, naquele momento, com aquele primeiro passo. A cozinha era um mundo em si mesma, enorme, com teto alto escurecido por anos de fuligem, paredes cobertas de prateleiras repletas de panelas de cobre, ferro e barro. No centro, dominando todo o espaço como um dragão de ferro, erguia-se o fogão a lenha imenso, sempre aceso, sempre exigindo alimentação, sempre exalando calor infernal. Várias mulheres trabalhavam ali, movendo-se com a coreografia ensaiada de quem executa as mesmas tarefas há tanto tempo que já viraram extensão do corpo. Isabela parou no limiar, observando. Havia 3 mulheres negras, 2 mais velhas e uma jovem, todas vestindo uniformes similares ao dela. Uma mulher branca de meia-idade, robusta, com avental manchado de farinha, claramente a cozinheira-chefe, e uma menina, não devia ter mais que 12 anos, carregando lenha. Atenção todas. Dona Firmina bateu palmas 2 vezes, secas e autoritárias. Esta é Isabela. Começou hoje. Alguém a ensine o básico. Não tenho tempo para isso. E saiu sem mais explicações. O silêncio que se seguiu foi pesado. As mulheres olharam Isabela com expressões variadas. Curiosidade, indiferença, uma ou duas com algo que parecia pena. Finalmente, a cozinheira-chefe se aproximou. Era uma mulher corpulenta, de pele clara queimada de sol, cabelos grisalhos escondidos sob um lenço branco. Seu rosto redondo tinha rugas profundas ao redor dos olhos e da boca, marcas de quem sorriu muito na vida, embora agora sua expressão fosse cansada. Sou Dona Rosa, cozinheira desta casa há 23 anos. Você sabe fazer o quê? Sei costurar, bordar, ler e escrever, fazer contas. Isabela respondeu honestamente. Um silêncio surpreso caiu sobre a cozinha. Várias criadas pararam o que faziam para olhá-la melhor. Dona Rosa franziu as sobrancelhas. Então, você tem educação. Como acabou aqui? Minha tia morreu, meu primo me vendeu. As palavras saíram sem emoção. Isabela aprendera rapidamente que chorar não mudava nada. Dona Rosa soltou um suspiro longo. Mais uma. Sempre tem mais uma história triste. Mas sua voz não era unkind, apenas cansada. Bem, educação não serve muito aqui na cozinha. Vamos ver se você aguenta trabalho pesado. Vê aquelas panelas ali. Apontou para uma pilha assustadora de panelas enegrecidas, oleosas, empilhadas numa bacia enorme perto da porta dos fundos. Devia haver umas 20 panelas de tamanhos variados, todas encrustadas de gordura queimada e restos de comida. São suas. Lave até brilhar. Usa a soda cáustica, mas cuidado. Queima a pele se não tomar cuidado. Isabela aproximou-se da bacia. O cheiro de gordura rançosa a atingiu como parede sólida. Algumas daquelas panelas pareciam não ter sido lavadas adequadamente há semanas. Era um trabalho humilhante, brutal, feito claramente para testar se ela aguentaria ou desistiria chorando no primeiro dia. Era trabalho de quebrar o espírito. Mas Isabela já estava quebrada por dentro, ou pensava que estava. Não tinha mais nada a perder. Sem dizer palavra, arregaçou as mangas do vestido áspero,
Pegou um pano rude e começou a esfregar. A soda cáustica mordia sua pele imediatamente. Em minutos, suas mãos começaram a arder. A pele ficava vermelha, depois começava a rachar nos pontos onde já tinha pequenos cortes de agulha da costura. Mas ela não parou. Esfregou cada panela com determinação metódica, colocando naquele trabalho toda a raiva, toda a dor, todo o desespero, que não podia expressar de outra forma. As outras criadas a observavam de esguelha, algumas com pena, outras com indiferença, uma ou duas com satisfação cruel por ver alguém novo começar do degrau mais baixo. Essa não dura uma semana, ouviu alguém sussurrar. Mãos muito finas. Moça educada não aguenta trabalho de verdade. Dona Firmina já está de olho nela. Outra voz acrescentou com um risinho maldoso. Gosta de quebrar as que vêm com ares. Isabela fingiu não escutar. Continuou trabalhando. As horas se arrastavam. Suas costas doíam de ficar curvada sobre a bacia. Seus ombros ardiam. Suas mãos sangravam em alguns pontos onde a pele se rompera completamente. Mas quando finalmente terminou a última panela, quando a última peça de metal brilhava reluzente, sentiu algo estranho. Não era orgulho exatamente. Era mais uma confirmação fria. Ela podia fazer isso. Podia sobreviver a isso. Dona Rosa veio inspecionar. Pegou uma panela, ergueu-a contra a luz que entrava pela janela alta, procurou defeitos. Não encontrou nenhum. Grunhiu, o que Isabela aprenderia a ser seu jeito de demonstrar aprovação. Servem. Agora preciso de água. 10 baldes do poço. O poço ficava nos fundos da propriedade, distante talvez 100 metros da cozinha. Era fundo, a água fria e limpa. O balde de madeira, quando cheio, pesava o suficiente para fazer os braços de Isabela tremerem perigosamente. Mas ela o carregou. Voltou. Carregou novamente. 10 vezes. A cada viagem o sol parecia mais quente, o caminho mais longo, o balde mais pesado. Na 6ª viagem, tropeçou numa pedra solta no caminho e o balde tombou, derramando metade preciosa da água na terra seca. Cuidado, menina! Dona Rosa apareceu na porta da cozinha como uma fúria. Água não brota em árvore. Traga outro completo. Isabela voltou ao poço, encheu o balde novamente e recomeçou. Quando finalmente completou as 10 viagens, o sol já estava baixo no horizonte, tingindo o céu de cores impossíveis. Seu uniforme estava encharcado de suor e água derramada. Seu corpo inteiro era uma massa pulsante de dor, mas permanecia de pé. Come. Dona Rosa empurrou uma tigela na sua direção. Era angu frio com alguns pedaços minúsculos de carne seca. Não era muito, mas Isabela comeu em pé num canto da cozinha, cada garfada uma luta contra a náusea da exaustão. Precisava de força, precisava sobreviver ao dia seguinte. Depois, quando o sino da casa tocou 9 horas, Dona Rosa dispensou as criadas. Vão, amanhã começa cedo. Isabela voltou cambaleando ao cubículo que agora chamava de quarto. Fechou a porta, deslizou pela parede até sentar no chão frio e, finalmente, sozinha na escuridão, permitiu-se sentir a dor. Não chorou. Não tinha mais lágrimas. Apenas abraçou os joelhos contra o peito e esperou que o sono a levasse, fugindo daquela realidade impossível, mesmo que fosse só por algumas horas. Foi então que ouviu uma batida suave na porta, baixa, quase imperceptível. Psiu. Era voz feminina, jovem, hesitante. Isabela levantou-se com dificuldade, todo o músculo protestando. Abriu a porta uma fresta. À sua frente estava uma das moças negras que vira na cozinha, a mais jovem. Devia ter uns 18 anos, magra, de pele escura e olhos expressivos que brilhavam na pouca luz do corredor. Sou generosa, disse ela rapidamente, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Vi suas mãos, trouxe isso. Estendeu um pano úmido e um pequeno pote de barro. Isabela pegou o pote, abrindo-o. Dentro havia uma pomada que cheirava a ervas e banha. O que é? Pomada de confrei e banha de porco. Minha avó me ensinou a fazer antes de morrer. Ajuda a pele a cicatrizar mais rápido. Generosa entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Pegou as mãos destruídas de Isabela e começou a aplicar a pomada com gentileza surpreendente. Deixa assim a noite toda. Amanhã vai estar melhor. Não curado, mas melhor. Por que está me ajudando?
As palavras saíram antes que Isabela pudesse censurá-las. Generosa olhou para cima, seus olhos encontrando os de Isabela na penumbra. Porque eu também fui a criada nova um dia. Sei como é. Sei o que Dona Firmina faz. Testa todas as novas. Vê quem quebra rápido. As que quebram, ela usa sem dó. As que resistem. Fez uma pausa significativa. As que resistem, ela respeita. Não gosta, mas respeita. Terminou de aplicar a pomada e envolveu as mãos de Isabela no pano úmido. Durma com isso. E amanhã não demonstre fraqueza. Não importa quanto doa, não deixe ela ver que está quebrando. É o que ela quer. Generosa se virou para sair, mas parou na porta. Um conselho. O barão às vezes passa pelos fundos da casa de manhã cedo, vindo dos estábulos. Se ele perguntar como você está, seja honesta, mas não se queixe. Ele não gosta de bajulação, mas também não gosta de reclamação. Seja direta. O barão fala com criadas. Isabela estava surpresa. Não com todas, mas com as novas às vezes. Gosta de saber quem trabalha em sua propriedade. Generosa deu um pequeno sorriso. Não é como a maioria dos senhores. É justo desde que você trabalhe direito. Mas é também distante. Perdeu a esposa há 4 anos. Desde então é como se vivesse pela metade. E com isso, Generosa desapareceu no corredor escuro, deixando Isabela sozinha novamente. Mas o peso da solidão era um pouco menor agora. Havia ao menos uma pessoa ali que ainda tinha compaixão, que se lembrava do que era estar no lugar dela. Isabela deitou-se no catre desconfortável, sentindo a palha espetar suas costas através do lençol fino. Suas mãos envolvidas na pomada e no pano descansavam sobre o peito, pulsando com dor surda. Olhou pela janela minúscula e viu estrelas começando a aparecer no pedaço pequeno de céu que conseguia enxergar. As mesmas estrelas que via da janela do quarto, na casa de tia Mariana. Elas não haviam mudado. O universo não havia mudado. Apenas sua posição nele, de sobrinha querida a criada comprada, de pessoa com nome completo a apenas Isabela, de alguém com futuro a alguém presa num presente eterno de trabalho e humilhação. Mas por quanto tempo? Essa era a pergunta que a atormentava enquanto, finalmente, exausta além da capacidade de pensar, afundava num sono sem sonhos. Por quanto tempo ficaria ali? Por quanto tempo seria invisível? Por quanto tempo seria apenas mais uma entre tantas? E, acima de tudo, haveria alguma forma de escapar dessa prisão sem grades, ou estava condenada a desaparecer completamente, engolida pela engrenagem implacável da servidão? As respostas não vieram naquela noite. Viriam, eventualmente, mas de formas que Isabela nunca poderia imaginar. Porque o destino, ela descobriria, tem um senso de humor peculiar. Às vezes coloca pessoas nos lugares mais improváveis, exatamente para que encontrem o que nunca souberam que procuravam. E na fazenda Santa Rita, sob o olhar silencioso de um barão viúvo que observava tudo de sua janela no 2º andar, algo estava prestes a começar. Algo pequeno, quase imperceptível, como uma semente enterrada no solo escuro, esperando pacientemente o momento certo para brotar. Isabela ainda não sabia, mas aquele primeiro dia brutal era apenas o começo. O começo de uma jornada que a levaria dos porões mais escuros da humilhação até alturas que jamais sonhara alcançar. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, quando você foi reduzida ao mais baixo que pode ir, o único caminho possível é para cima. E ela começaria a subir, não imediatamente, não facilmente, mas inexoravelmente. Porque Isabela Cardoso, vendida como mera criada, carregava dentro de si algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar e nenhuma quantidade de trabalho brutal poderia destruir. Ela carregava dignidade, e dignidade, como tia Mariana ensinara, é o único tesouro que ninguém pode roubar. Você só pode entregá-lo, e Isabela não tinha nenhuma intenção de entregar o seu, não para Dona Firmina, não para Álvaro, não para ninguém. O despertar no 2º dia foi brutal. Um sino tocava estridente em algum lugar da casa, arrancando Isabela de um sono profundo e sem sonhos. Ainda estava escuro lá fora. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, e quando lembrou, a realidade caiu sobre ela como peso de chumbo. Suas mãos latejavam. A pomada de Generosa ajudara,
As feridas não pareciam tão inflamadas quanto na noite anterior, mas ainda doíam terrivelmente. Cada movimento dos dedos era agonia. Levantou-se do catre com dificuldade, cada músculo do corpo protestando. Nunca trabalhara tanto fisicamente em toda a sua vida. Lavou o rosto na água fria da bacia, tentando despertar completamente. Não havia espelho suficientemente grande para ver seu reflexo inteiro, mas não precisava. Sabia que devia parecer horrível. Olheiras profundas, pele pálida, cabelos desgrenhados. Prendeu-os como pôde num coque simples e vestiu o mesmo uniforme do dia anterior, agora com manchas de suor e sujeira que não conseguira remover completamente. Quando abriu a porta do quartinho, o corredor já tinha movimento. Outras criadas passavam apressadas em direção à cozinha, sem olhar para os lados, cada uma absorta em seus próprios pensamentos e tarefas. Isabela as seguiu, entrando na cozinha, que já fervilhava de atividade, apesar da hora precoce. Dona Rosa estava no centro, como sempre, distribuindo ordens. Você, Isabela, hoje vai aprender a fazer pão. Atenção, porque não repito explicações. Fazer pão revelou-se trabalho ainda mais extenuante que lavar panelas. A massa precisava ser sovada com força, dobrada e sovada novamente, repetidamente, até atingir a consistência certa. Com as mãos machucadas, cada pressão na massa era tortura. Mas Isabela cerrou os dentes e continuou. Dona Rosa observava com olhos críticos, corrigindo sua técnica, mostrando o ponto certo. Você aprende rápido, comentou a cozinheira após uma hora. Mas aprender não basta. Precisa ter resistência. Fazemos pão todos os dias, 4 fornadas. Você aguenta? Aguentarei, respondeu Isabela. E havia determinação na voz que fez Dona Rosa erguer as sobrancelhas. As horas seguintes foram um borrão de atividade. Depois do pão, veio a preparação do café da manhã para a criadagem. Depois lavar a louça usada. Depois começar os preparativos para o almoço. Descascar batatas, picar cebolas, limpar verduras. Cada tarefa parecia projetada para testar os limites de resistência física e mental. Foi durante a preparação do almoço que Isabela finalmente viu o Barão de Santa Rita pela primeira vez. Estava carregando água novamente quando ouviu passos firmes no corredor que levava aos estábulos. Virou-se instintivamente e ali estava ele. Alto, devia ter por volta de 40 anos. Cabelos negros com alguns fios grisalhos nas têmporas, barba aparada com cuidado. Olhos castanho escuros que pareciam carregar peso imenso. Vestia roupas simples de trabalho, calças de montaria, camisa de linho branca com mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos, botas de couro gastas pelo uso. Não era bonito no sentido convencional, mas tinha presença. Algo na forma como se movia, na postura ereta, nos ombros largos, comandava a atenção sem esforço. Mas o que mais chamou a atenção de Isabela foi a expressão em seu rosto. Cansaço profundo. Não o cansaço físico de um dia de trabalho, mas algo mais fundamental. O cansaço de alguém que perdeu algo precioso e ainda não aprendeu a viver sem aquilo. Ele parou ao vê-la. Seus olhos percorreram-na rapidamente, registrando o uniforme de criada, o balde pesado que ela carregava, as mãos visivelmente machucadas. Você é nova aqui. Não era pergunta, mas Isabela respondeu mesmo assim. Sim, senhor. Cheguei ontem. Como está sendo tratada? A pergunta a pegou de surpresa. Lembrou-se do conselho de Generosa. Seja honesta, mas não se queixe. Estou aprendendo o trabalho, senhor. É difícil, mas estou aprendendo. Algo passou pelos olhos dele. Talvez respeito, talvez apenas reconhecimento de resposta diplomática. Suas mãos estão machucadas. Soda cáustica nas panelas ontem. Vai sarar. Dona Rosa tem pomada. Já estou usando pomada, senhor. Uma das outras criadas me emprestou. Ele assentiu lentamente. Qual seu nome? Isabela Cardoso, senhor. Isabela. Ele repetiu o nome como se testasse o peso dele. Bem-vinda à Fazenda Santa Rita. Se precisar de algo que as outras criadas não possam providenciar, Dona Firmina tem autoridade para resolver, dentro do razoável. Obrigada, senhor barão. Isabela fez uma pequena reverência, como lhe ensinaram que se devia fazer diante de superiores. Ele acenou vagamente e continuou seu caminho.
Mas antes de desaparecer no corredor, virou-se uma última vez. Isabela, trabalho duro é esperado aqui, mas crueldade não é tolerada. Se alguém ultrapassar a linha entre rigor e abuso, você tem direito de relatar, entendeu? Sim, senhor. Mas Isabela não tinha certeza se realmente entendia. Como uma criada comprada poderia relatar abuso? Quem acreditaria nela? Mas havia algo na forma como ele disse aquilo, uma sinceridade que ela não esperava encontrar. Depois que ele saiu, Isabela continuou parada por alguns segundos, processando o encontro. Então esse era o homem que pagara 200 mil réis por ela. Ele parecia normal, cansado, distante, mas não cruel. Não o monstro que imaginara nas noites antes de chegar aqui. Então você conheceu o patrão? Generosa apareceu ao seu lado, surgindo do nada como um espírito. E pelo jeito sobreviveu à conversa. Bom sinal. Ele parece triste. A baronesa Helena morreu há 4 anos de febre puerperal após dar à luz. O bebê também morreu. Desde então, ele é apenas metade do homem que era. Trabalha sem parar, administra a fazenda impecavelmente, mas é como se estivesse apenas cumprindo obrigações, não vivendo de verdade. Isabela sentiu um aperto no peito. Conhecia aquele tipo de dor, a dor da perda que deixa buraco permanente. Ele a amava muito. Demais. Eles eram um dos poucos casais que eu já vi que realmente se amavam. Não casamento arranjado por conveniência, mas amor verdadeiro. Quando ela morreu, uma parte dele morreu também. Generosa suspirou. Mas venha, estamos perdendo tempo. Dona Rosa não gosta de ver gente parada. O resto do dia passou em ritmo frenético. Isabela aprendeu que a rotina da cozinha era implacável. Sempre havia algo a fazer. Sempre alguém precisando de água ou lenha ou louça limpa. Suas mãos sangravam novamente no final do dia, a pomada de Generosa não sendo suficiente para proteger pele já danificada. Mas algo começou a mudar naquele segundo dia. As outras criadas que inicialmente a ignoravam ou observavam com ceticismo, começaram a reconhecer que ela não desistiria facilmente. Dona Rosa, embora nunca elogiasse abertamente, parou de criticar cada pequeno erro. E Dona Firmina, na sua ronda vespertina pela cozinha, olhou Isabela com olhos ligeiramente menos hostis. Ainda está aqui, comentou a governanta secamente. Sim, senhora. Muitas desistem no segundo dia. Não aguentam a realidade quando a novidade passa e só resta trabalho. Não tenho para onde ir. Isabela respondeu honestamente. Então, trabalhar aqui é minha única opção. Pretendo fazer o melhor que puder. Dona Firmina a estudou por longo momento. Veremos quanto tempo essa determinação dura. Mas quando se virou para sair, Isabela jurou ter visto algo parecido com aprovação no canto de sua boca severa. Naquela noite, depois do jantar frugal de feijão com farinha, Isabela voltou ao seu quartinho exausta, mas com sentimento diferente. Não era felicidade, longe disso, mas era algo parecido com aceitação. Esta era sua realidade agora. Podia lutar contra ela e se destruir no processo, ou podia aceitá-la e trabalhar dentro das limitações para sobreviver e talvez, eventualmente, encontrar uma saída. Enquanto aplicava nova camada da pomada de Generosa em suas mãos, pensou no barão, em seus olhos cansados, na forma como ele olhara para suas mãos machucadas com algo parecido com preocupação. Ele pagara por ela, sim, mas não parecia feliz com o arranjo. Parecia apenas pragmático. Precisava de criadas. Alguém oferecera uma e ele aceitara. Transação simples. Mas será que era só isso? Ou havia algo mais? A forma como ele perguntara se estava sendo bem tratada sugeria que ele ao menos se importava com o bem-estar básico de quem trabalhava para ele. Era mais do que muitos senhores faziam. Isabela deitou-se no catre, sentindo o corpo dolorido começar finalmente a relaxar. 3 dias. Estava ali há apenas 3 dias desde que chegara. 4 desde que deixara a casa de tia Mariana. Parecia uma vida inteira. A mulher que saíra de Campinas na carroça de seu Joaquim já não existia mais. Fora transformada, queimada no fogo da realidade brutal, e o que restava era algo mais duro, mais resiliente. Não sabia ainda que transformação era apenas o começo, que os próximos meses trariam mudanças que ela não podia prever.
que o homem de olhos cansados que cruzara seu caminho naquela manhã se tornaria algo muito mais significativo em sua vida. Mas naquele momento, na escuridão do quartinho minúsculo, Isabela apenas dormiu. Sem sonhos, sem esperanças, sem medo. Apenas o vazio do esgotamento absoluto. E de manhã, quando o sino tocasse novamente, ela se levantaria e recomeçaria. Porque era isso que se fazia. Continuava. Um dia de cada vez. Uma tarefa de cada vez. Uma respiração de cada vez. A sobrevivência, ela estava aprendendo, não era questão de grandes gestos heróicos. Era questão de pequenas persistências. De continuar quando cada fibra do corpo gritava para desistir. De manter a dignidade quando o mundo conspirava para roubá-la. De lembrar quem você era por dentro, mesmo quando o mundo te tratava como ninguém por fora. E Isabela Cardoso, vendida como criada, reduzida a apenas um nome, tinha essa persistência. Tinha em abundância. Porque tia Mariana não criara uma moça fraca. Criara uma sobrevivente. E sobreviventes, não importa quantas vezes sejam derrubados, sempre encontram forma de se levantar novamente. Os dias se transformaram em semanas. Semanas se transformaram em meses. O inverno paulista deu lugar à primavera. E com ela vieram mudanças sutis na rotina da fazenda. A colheita de café se aproximava, significando mais trabalho para todos. Mais bocas para alimentar com os trabalhadores temporários que chegavam. Mais roupas para lavar. Mais comida para preparar. Isabela encontrou seu ritmo. Suas mãos, inicialmente macias e inadequadas para trabalho pesado, desenvolveram calos. Seus músculos, antes fracos, fortaleceram-se. Aprendeu cada canto da cozinha, cada peculiaridade do fogão temperamental, cada preferência de Dona Rosa. Tornou-se eficiente, não apenas competente, mas realmente boa no que fazia. Descobriu que tinha talento natural para cozinhar, algo que nunca soubera, porque na casa de tia Mariana, a cozinha era território da própria tia. Aqui, sob orientação severa, mas justa de Dona Rosa, aprendeu não apenas receitas, mas os princípios por trás delas. Por que certos ingredientes funcionavam juntos? Como ajustar temperos? Como salvar pratos que pareciam perdidos? Você tem mão boa, comentou Dona Rosa um dia provando um refogado que Isabela preparara. Comida feita por você tem amor. Isso não se ensina. Ou você tem, ou não tem. Era o maior elogio que a cozinheira já dera a alguém. Isabela sentiu algo estranho no peito. Não era orgulho exatamente, porque orgulho parecia emoção muito grande para algo tão simples quanto fazer comida. Mas era satisfação. A satisfação de fazer algo bem, de ser útil, de ter propósito mesmo que fosse apenas alimentar pessoas. Sua relação com as outras criadas também mudou. Generosa tornara-se amiga verdadeira, a única pessoa com quem Isabela podia conversar honestamente. Descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Generosa também fora separada de família, vendida ainda criança após a morte dos pais. Trabalhava na fazenda há 6 anos, desde os 12 anos de idade. Você pelo menos teve tia que te amou, disse Generosa uma noite, enquanto ajudava Isabela a costurar um rasgo em seu uniforme. Eu não lembro dos meus pais. Só lembro de passar de mão em mão, de casa em casa, até chegar aqui. E aqui é melhor? Isabela perguntou. Aqui é tolerável. O barão não é cruel. Dona Firmina é severa, mas justa. Dona Rosa é ranzinza, mas tem coração bom. Já trabalhei em lugares piores. Lugares onde... Sua voz falhou. Lugares onde homens achavam que podiam fazer o que quisessem com criadas. Aqui não. O barão não permite isso. Qualquer trabalhador que assediar uma criada é expulso imediatamente. Isabela absorveu essa informação silenciosamente. Não pensara muito sobre esse aspecto da vida na fazenda, mas agora que Generosa mencionava, percebia que era verdade. Nenhum dos homens que trabalhavam na propriedade a incomodara. Alguns olhavam, claro, mas apenas olhavam. Nunca tentavam tocar ou fazer comentários impróprios. O barão perdeu a esposa grávida, continuou Generosa. Acho que isso o fez especialmente protetor com mulheres. Não suporta a ideia de alguém vulnerável sendo aproveitado. Era uma faceta interessante do homem que Isabela raramente via.
Ele passava pela cozinha ocasionalmente, sempre no caminho para algum lugar, sempre ocupado. Às vezes parava para perguntar como estava a comida, se havia algum problema com suprimentos. Era educado, direto, mas distante. Nunca se demorava. Nunca conversava além do estritamente necessário. Mas Isabela começou a notá-lo de outras formas. Via quando ele passava cedo pela manhã, vindo dos estábulos, sempre com postura militar, ombros retos, mas com aquele peso invisível que carregava. Via quando voltava ao anoitecer, às vezes coberto de poeira das plantações, cansaço evidente nos movimentos mais lentos. E às vezes, quando achava que ninguém estava observando, via-o parado na varanda, olhando para o horizonte com expressão de tal desolação que fazia seu coração apertar. Era homem profundamente solitário, percebeu ela, rodeado de pessoas, responsável por dezenas de trabalhadores, mas fundamentalmente sozinho. Foi num dia de outubro, quando a primavera estava no auge e o ar cheirava a flores e terra fértil, que algo mudou. Isabela estava no quintal dos fundos, estendendo roupas lavadas, quando ouviu vozes alteradas, vindando dos estábulos. Vozes masculinas. Uma delas pertencendo claramente ao barão, a outra a alguém que ela não reconhecia. Curiosa, aproximou-se cuidadosamente, não querendo ser vista intrometida, mas incapaz de resistir à curiosidade. Escondida atrás de um muro baixo, podia ver sem ser vista. O barão estava confrontando um homem mais velho, gorduras, com roupas de cavaleiro. Não aceito isso na minha propriedade, Malaquias. Nunca aceitei e nunca aceitarei. Mas, senhor barão, é só uma negra. Que diferença faz? Ela não reclamou. Que diferença faz? A voz do barão era gélida. A diferença é que ela é ser humano, não objeto. E se não reclamou, é porque tem medo, não porque consentiu. Está despedido. Quero você fora da minha propriedade antes do anoitecer. Por causa de uma escrava? Por causa de princípios, algo que você claramente não possui. Vá, agora. O homem saiu bufando indignação, mas foi. E o barão ficou parado ali por longo momento depois, os punhos cerrados, respiração pesada como se tivesse corrido uma longa distância. Isabela voltou silenciosamente ao trabalho com as roupas, mas a cena ficou com ela. O barão defendera uma criada negra, arriscando perder um trabalhador qualificado por questão de princípio. Quantos homens de sua posição fariam o mesmo? Quantos sequer veriam problema na situação? Ela não percebeu, mas o barão também a vira. Vira-a atrás do muro, observando. Não disse nada, mas registrou. Registrou os olhos dela, grandes e escuros, observando com inteligência evidente. Registrou a forma como ela rapidamente voltou ao trabalho, respeitando sua privacidade. Registrou que ela estava ali, sempre ali, parte silenciosa mas constante da paisagem de sua fazenda. Não era a primeira vez que notava Isabela. Nas semanas desde que ela chegara, ele observara seu progresso com interesse discreto. Vira como ela trabalhava sem reclamar apesar das mãos machucadas. Vira como aprendia rápido, adaptava-se, prosperava mesmo em condições difíceis. Vira a inteligência nos olhos dela, a dignidade no porte, mesmo vestida em uniforme humilde de criada. Intrigava-o. A maioria das criadas compradas chegava quebrada, derrotada. Isabela chegara assim também, ele vira no primeiro dia. Mas em vez de permanecer quebrada, ela se reconstruíra. Havia força nela que desafiava as circunstâncias. E força, ele reconhecia. A guerra ensinara-lhe a reconhecer pessoas que tinham o que era necessário para sobreviver ao inferno e ainda assim permanecer humanas. Mas reconhecer força era uma coisa. Permitir-se ser afetado por ela era completamente diferente. E o barão Henrique de Santa Rita não tinha intenção de ser afetado por nada ou ninguém. Helena morrera há 4 anos, mas a ferida permanecia fresca. Ele se fechara completamente após sua morte, jurando nunca mais permitir que alguém entrasse tão fundo em seu coração. A dor era grande demais. A perda, insuportável. Melhor permanecer vazio que arriscar sentir aquilo novamente. Então por que seus olhos procuravam Isabela quando passava pela cozinha? Por que notava quando ela estava lá e quando não estava? Por que naquela manhã, depois de despedir Malaquias, encontrou-se pensando no que ela devia ter pensado ao presenciar aquela cena?
Sacudiu a cabeça, irritado consigo mesmo. Era ridículo. Ela era criada. Ele era barão. Mundos separados por abismos intransponíveis de classe e convenção social. Pensar nela como qualquer coisa além de empregada competente era não apenas inapropriado, mas perigoso. Voltou ao trabalho, forçando pensamentos de olhos escuros e porte digno para longe de sua mente. Tinha fazenda para administrar, safra para supervisionar, negócios para cuidar. Não tinha tempo nem energia emocional para complicações. Mas o coração humano, ele descobriria, tem vontade própria. E às vezes não importa o quanto a mente resista, o coração encontra fendas nas defesas mais cuidadosamente construídas. Pequenas fendas, quase imperceptíveis, mas suficientes. Suficientes para que a luz comece a entrar. Suficientes para que algo adormecido comece a despertar. Suficientes para transformar o impossível em possível. Mas isso levaria tempo. Meses ainda. Porque mudanças verdadeiras, aquelas que realmente importam, nunca acontecem de repente. Crescem lentamente, como plantas. Precisam de tempo, paciência, cuidado. E tanto Isabela quanto o barão tinham que aprender algo fundamental primeiro. Tinham que aprender que valor não vem de posição social ou circunstâncias. Vem de dentro. Vem da essência imutável que permanece quando tudo o mais é tirado. Isabela precisava aprender que não deixara de ter valor quando foi vendida. O barão precisava aprender que não deixara de poder amar quando Helena morreu. Eram lições difíceis, dolorosas, que exigiriam não apenas tempo, mas também coragem. A coragem de olhar honestamente para si mesmo. A coragem de desafiar crenças que pareciam imutáveis. A coragem de arriscar novamente quando tudo dentro gritava para permanecer seguro. Mas antes que essas lições pudessem ser aprendidas, antes que qualquer transformação real pudesse acontecer, algo precisava ocorrer primeiro. Um evento que forçaria Isabela e o barão a realmente se verem um ao outro. Não como criada e patrão, não como posições sociais separadas, mas como pessoas, igualmente feridas, igualmente solitárias, igualmente humanas. Esse evento viria em breve, em forma que nenhum dos dois poderia prever, e quando viesse, mudaria tudo. Alteraria permanentemente a trajetória de suas vidas, entrelaçando destinos que pareciam completamente separados. Mas, por enquanto, naquele dia de outubro, com ar cheio de promessas de primavera, eles continuavam suas rotinas separadas. Isabela estendendo roupas no quintal, o barão lidando com negócios da fazenda. Dois mundos paralelos ainda não tocando um ao outro. Ainda não, mas em breve. O mês de novembro trouxe calor crescente, e com ele, uma crise inesperada. Uma das criadas mais antigas, Josefina, adoeceu gravemente. Febre alta, calafrios, delírios. Dona Rosa diagnosticou como malária, comum na região durante as estações mais quentes. Josefina ficava num quartinho similar ao de Isabela, mas ainda menor, sem janela. O calor ali era insuportável, o ar sufocante. Dona Rosa e Dona Firmina cuidavam dela como podiam, mas tinham outras responsabilidades. A fazenda não parava porque uma criada estava doente. Foi Isabela quem se voluntariou para ficar com Josefina durante as noites. Posso dormir de dia algumas horas, argumentou. Mas ela precisa de alguém durante a noite. Não pode ficar sozinha naquele quarto quando a febre está alta. Dona Firmina olhou-a com surpresa, que rapidamente se transformou em aprovação. Pode fazer isso, mas não negligencie suas tarefas diurnas. A fazenda não para por doença. Então, Isabela assumiu vigília noturna. Após terminar trabalho na cozinha, ia para o quartinho abafado onde Josefina queimava em febre. Colocava compressas frias em sua testa. Forçava-a a beber água quando ela estava minimamente consciente. Segurava sua mão quando ela delirava. Josefina tinha talvez 50 anos, embora parecesse mais velha. Trabalhara na fazenda por quase 30 anos desde menina. Não tinha família. Não tinha nada além do trabalho. Durante seus delírios, falava com pessoas que já morreram havia décadas, revivendo memórias antigas que Isabela mal podia entender. Na terceira noite, quando a febre parecia pior e Isabela temia seriamente que Josefina não veria outro amanhecer, ouviu passos no corredor. Passos pesados, masculinos.
A porta se abriu e o barão entrou, carregando uma lamparina e uma pequena bolsa de couro. Como ela está? Sua voz era baixa, mas firme. A febre está muito alta, senhor. Não consigo baixá-la. Havia desespero na voz de Isabela. 3 noites sem dormir adequadamente a deixavam no limite. O barão aproximou-se da cama, colocando a mão na testa de Josefina. Franziu as sobrancelhas. Tem quinino na bolsa. É amargo, mas precisa tomar. Pode ajudá-la? Posso tentar, senhor. Trabalharam juntos nas próximas horas. O barão misturou o quinino com água açucarada para disfarçar o gosto. Isabela segurou Josefina, erguendo cuidadosamente sua cabeça, enquanto ele administrava a dose gota a gota. Depois trocaram as compressas, refrescaram os lençóis encharcados de suor. Era trabalho íntimo, cuidar de alguém tão doente. Exigia coordenação, paciência, gentileza. E trabalhando lado a lado naquele espaço minúsculo, Isabela e o barão se viram verdadeiramente pela primeira vez. Não como criada e patrão, mas como 2 seres humanos unidos em propósito comum: salvar uma vida. Você está aqui todas as noites? O barão perguntou enquanto esperavam o quinino fazer efeito. Sim, senhor. Alguém precisa estar. Por quê? Josefina não é família sua, você mal a conhece. Isabela pensou cuidadosamente antes de responder. Porque quando minha tia estava morrendo, eu estava sozinha com ela. Ninguém mais se importou o suficiente para ficar. Ninguém mais cuidou. E eu jurei que se alguma vez visse alguém na mesma situação, não deixaria essa pessoa sozinha, independente de quem fosse. O barão ficou em silêncio por longo momento. Quando falou, sua voz tinha qualidade diferente. Você perdeu sua tia recentemente. Há 3 meses, senhor. Foi por isso que acabei aqui. Depois que ela morreu, meu primo me vendeu para quitar dívidas dele. Vendeu. A palavra saiu pesada. Seu primo a vendeu. Sim, senhor. Outro silêncio. Então, sinto muito pela sua perda. E sinto ainda mais pelas circunstâncias que a trouxeram aqui. Eram palavras simples, mas carregavam sinceridade que tocou algo profundo em Isabela. Ninguém, desde que chegara à fazenda, expressara qualquer coisa parecida com empatia por sua situação. Eram apenas fatos da vida. Pessoas pobres eram vendidas, compradas, usadas. Era assim que o mundo funcionava. Mas aquele homem, aquele barão que perdera a própria esposa, entendia a perda, reconhecia a dor e tinha compaixão suficiente para expressá-la, mesmo para uma simples criada. Obrigada, senhor, Isabela disse suavemente, e sinto pela sua perda também. Generosa me contou sobre a baronesa Helena. O barão enrijeceu visivelmente. Por momento, Isabela temeu ter ultrapassado alguma linha invisível. Mas então ele relaxou ligeiramente. Foi há 4 anos. Ainda parece ontem. Perda não respeita tempo, senhor. Dói hoje tanto quanto doeu no primeiro dia. Só aprendemos a carregar melhor. Ele virou-se para olhá-la diretamente, e Isabela viu surpresa em seus olhos. Você é muito sábia para alguém tão jovem. Não sou sábia, senhor. Apenas tive que crescer rápido. Ficaram em vigília juntos até o amanhecer. Conversaram pouco, mas havia comunicação silenciosa no trabalho compartilhado. Quando a primeira luz começou a entrar pela porta, a febre de Josefina finalmente começou a ceder. Ela dormia agora não mais em delírio, mas em sono natural de cura. O quinino funcionou, o barão disse com satisfação evidente. Ela vai ficar bem, graças a você e suas vigílias. Se tivesse ficado sozinha estas noites... Ela não estava sozinha, senhor, e agora não estará. Continuarei aqui até ela se recuperar completamente. O barão estudou-a por longo momento. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Sim, senhor. Por que você não está amargurada? Depois de tudo que aconteceu com você, a traição, a venda, o trabalho duro aqui, a maioria estaria cheia de raiva. Isabela pensou honestamente sobre a pergunta. Tenho raiva, senhor. Muita raiva. Mas descobri que raiva que você guarda dentro só envenena você mesma. Não machuca quem a causou. Então escolho usar essa energia para outras coisas. Para trabalhar bem. Para ajudar quando posso. Para manter minha dignidade intacta. Dignidade intacta. Ele repetiu as palavras como se testasse o peso delas. É exatamente isso, não é? Você pode tirar tudo de alguém, mas não pode tirar a dignidade. Isso a pessoa tem que entregar.
Minha tia costumava dizer isso. Ela criou você bem. Foram as palavras mais gentis que alguém dissera a Isabela desde que chegara à fazenda. Sentiu lágrimas queimarem em seus olhos, mas piscou firmemente para afastá-las. Não choraria na frente dele. Não agora. O barão se levantou para sair, mas parou na porta. Isabela, a partir de hoje você não trabalhará mais na cozinha. Quero que você cuide de Josefina até ela se recuperar completamente. Depois, veremos onde seus talentos podem ser melhor utilizados. Você claramente tem habilidades que estão sendo desperdiçadas lavando panelas. Senhor, Isabela não sabia o que dizer. Não é favor. É reconhecimento de competência. Dona Firmina concordará. Boa noite, Isabela. E saiu, deixando-a sozinha com Josefina dormindo e um turbilhão de emoções que ela mal conseguia processar. Algo mudara naquela noite. Algo fundamental na forma como o barão a via. Não era mais apenas criada anônima. Era pessoa com nome, com história, com valor. Demorou 2 semanas para Josefina se recuperar completamente. Durante esse tempo, Isabela cuidou dela dia e noite, dormindo apenas alguns cochilos quando a paciente estava estável. Dona Rosa enviava comida. Dona Firmina providenciava lençóis limpos, e o barão passava diariamente para verificar o progresso. Essas visitas do barão se tornaram parte da rotina. Ele chegava geralmente no fim da tarde, ficava alguns minutos, perguntava sobre sintomas, verificava se precisavam de algo. Mas gradualmente as conversas se estenderam além de questões médicas. Falavam sobre a fazenda, sobre a safra de café que se aproximava, sobre as mudanças que ele planejava fazer na propriedade. Ele perguntava a opinião dela sobre coisas surpreendentes, sobre o cardápio da cozinha, sobre a moral das criadas, sobre pequenas melhorias que poderiam ser feitas. E Isabela descobriu que tinha opiniões, que conseguia articulá-las claramente, que ele realmente ouvia, não como patrão indulgente tolerando conversa de criada, mas como alguém genuinamente interessado no que ela tinha a dizer. As criadas precisam de ao menos um dia de folga por mês, disse ela um dia, ganhando coragem. Trabalham 7 dias por semana, semanas sem fim, acabam exaustas, doentes. Um dia de descanso mensal aumentaria a produtividade no restante do tempo. Ele considerou isso. Faz sentido. Implementarei. Que mais? A comida das criadas é muito pobre, senhor. Principalmente angu e feijão. Um pouco mais de variedade, talvez carne uma vez por semana, melhoraria a saúde e disposição. Também faz sentido. Já deveria ter percebido isso antes. Quer mais? Isabela hesitou, mas ele a encorajou com um gesto. Diga, não será punida por sugestões razoáveis. Os quartos das criadas não têm ventilação adequada, senhor. Por isso doenças se espalham tão fácil. Janelas maiores ou ao menos mais aberturas ajudariam. Anotado. Mandarei fazer as reformas antes do verão. Ele a estudou com aquela intensidade que ela estava começando a reconhecer. Você pensa como administradora, Isabela. Vê o quadro maior, não apenas suas próprias circunstâncias. Vivo aqui, senhor. O que afeta as outras criadas me afeta também. Melhorar as condições gerais melhora minha condição também. Pragmatismo aliado à compaixão. Combinação rara. Quando Josefina finalmente se recuperou completamente e voltou ao trabalho leve, o barão chamou Isabela ao seu escritório. Era a primeira vez que ela entrava naquela parte da casa. O escritório era espaçoso, forrado de livros, com mesa grande de jacarandá coberta de papéis e mapas. Sente-se, ele indicou uma cadeira. Isabela sentou-se nervosa, ainda não acostumada a ser tratada com tal formalidade. Isabela, você tem educação. Sabe ler, escrever, fazer contas, correto? Sim, senhor. Minha tia fez questão de me educar. E sabe costurar, bordar, cozinhar, cuidar de doentes. É competente em todas essas áreas. Tento ser, senhor. Está desperdiçada como criada comum. Quero oferecer posição diferente, como governanta assistente, trabalhando sob supervisão de Dona Firmina. Salário adequado, quarto melhor, responsabilidades maiores. Está interessada? Isabela sentiu o coração disparar. Governanta assistente. Era avanço imenso. Significava autoridade sobre outras criadas, melhor tratamento, reconhecimento. Mas também significava complicação.
As outras criadas poderiam ressentir sua ascensão tão rápida, e havia Dona Firmina para considerar. Dona Firmina concordou com isso, senhor? Concordou. Foi ideia dela, na verdade. Disse que você tem talento natural para organização e liderança, que seria desperdício mantê-la em tarefas básicas. Isabela mal podia acreditar. Dona Firmina, que fora tão severa no início, agora a recomendava para a promoção. Aceito, senhor, e agradeço a confiança. A confiança é merecida, mas Isabela, vem com responsabilidade. Você será intermediária entre mim e a criadagem feminina. Precisará ter discernimento, firmeza quando necessário, mas também compaixão. Consegue fazer isso? Farei o melhor que puder, senhor. E então, pela primeira vez desde que chegara à fazenda, o barão sorriu. Não era sorriso grande, apenas leve curvatura dos lábios, mas transformou completamente seu rosto, fazendo-o parecer anos mais jovem, menos sobrecarregado. Tenho certeza de que fará, Isabela. Bem-vinda à administração da Fazenda Santa Rita. Quando Isabela saiu daquele escritório, estava tremendo. Em poucos meses, subira do degrau mais baixo da hierarquia da fazenda para a posição de responsabilidade real. E mais significativo que a posição era o que ela representava: reconhecimento. Ela fora vendida como mera criada, tratada como mercadoria sem valor. Mas alguém olhara além das circunstâncias e vira o que ela realmente era. Vira inteligência, competência, potencial. Vira tesouro onde outros viram apenas serva. E esse alguém, aquele barão viúvo de olhos tristes, estava prestes a descobrir que às vezes os tesouros mais preciosos chegam disfarçados. Vêm embrulhados em humilhação e dor, mas quando reconhecidos, quando valorizados, brilham com luz que nenhuma adversidade pode apagar completamente. Muito obrigado por ouvir a minha história, espero que você tenha gostado. Fique de olho no próximo vídeo para ouvir mais um romance marcado pelo tempo e não deixe de comentar, eu adoro ver as opiniões de vocês.